Antigamente, era Deus quem ditava as regras, mas hoje, quem é o legislador da realidade? Você já percebeu como tudo se tornou confuso? Antes, o que era certo ou errado agora se tornou questão de opinião. A verdade, que era objetiva e sólida, agora passou a se tornar algo subjetivo e pessoal. Mas isso não aconteceu por acaso, não foi de um dia para outro que isso ficou assim. Foi um processo intelectual, filosófico e cultural que aconteceu durante vários séculos. Hoje eu quero te mostrar como a verdade se tornou relativa, como identificar o relativismo no dia a dia, por que ele é destrutivo e como nós, mulheres cristãs, devemos lidar com o relativismo biblicamente. Aperte os cintos, porque entender isso vai mudar a forma como você enxerga o mundo. Vamos comigo? Durante séculos, a verdade era considerada algo externo ao homem. Ela vinha de Deus. Deus era a fonte, o fundamento e o legislador. Mas em determinado momento da história, algo mudou. O problema não foi buscar a verdade, é claro que não. O problema foram os pressupostos. O homem decidiu que só seria verdade aquilo que pudesse ser comprovado em laboratório, ser explicado exclusivamente pela razão e ser analisado sem qualquer referência ao sobrenatural. Entenda, Deus foi tirado da equação. E algo curioso aconteceu. Dizer que conhece a verdade se tornou sinônimo de opressão. Se você diz que conhece a verdade, então você está impondo poder, tentando controlar, tentando dominar a vida do outro. Então, o que passou a soar humildade? Não existe verdade. Essa frase se tornou o sinônimo de humildade. Mas sabe qual é o problema? O problema é que essa ideia evoluiu para algo ainda mais perigoso. Se não existe verdade universal, então cada um cria a sua própria verdade. Você consegue perceber como isso parece libertador, mas no final ele é um gerador incrível de caos? Um sociólogo americano chamado Philip Riffe dividiu o mundo ocidental em 3 mundos diferentes. O primeiro mundo, a moralidade, ela era baseada nos mitos. O destino era quem governava. No segundo mundo, a moralidade era baseada na fé. Deus era quem governava. Perceba que o primeiro e o segundo mundo têm algo em comum. A moralidade, ela vem de fora. Existe algo externo ao homem, existe uma transcendência, existe algo que o homem precisa descobrir e se adequar àquilo que ele descobriu. Percebemos então que aqui há uma estabilidade moral. Mas no terceiro mundo, a moralidade é subjetiva. Não há transcendência, não há ordem sagrada e tudo se resume no aqui e no agora. O homem, então, não é o ser que precisa descobrir e se adequar a uma moral. Agora é o homem quem a inventa. E sabe de uma coisa? É exatamente neste mundo que nós estamos vivendo hoje. E como nós vamos identificar isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, enquanto nós trabalhamos e vivemos a nossa vida? Ela aparece por todos os lados, com frases muito comuns, como: o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Só eu posso determinar a minha verdade. Ninguém pode dizer o que é verdade para mim. Ninguém pode me dizer o que eu devo fazer. E também toda forma de amor é válida. Agora pense comigo. Se o conceito de verdade ele muda então o tempo todo e ele é relacionado a cada pessoa em si, como nós vamos então descobrir o que é realmente verdadeiro ou falso? Se cada um cria a sua própria verdade, como nós viveremos? E perceba algo muito sério. Aqui, na nossa sociedade, muitas palavras tiveram os seus significados alterados. Palavras como verdade e amor já não significam mais o que significavam antes. Hoje, amar virou aceitação irrestrita. Mas será que amar é realmente concordar com tudo? Agora, uma pergunta. Você acha que esses pensamentos estão transformando o nosso mundo em um mundo mais justo ou não?
O nosso mundo tem se tornado mais confuso ou mais instável? Responda aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Agora, vamos analisar. Será que aceitar o relativismo vai melhorar a nossa sociedade? Será que o relativismo consegue resolver os problemas da nossa sociedade? Agora vamos pensar aqui numa situação. Se você ama alguém e vê essa pessoa caminhando para um abismo e você não avisa essa pessoa, você considera que isso realmente é amor? Porque quem ama corrige, orienta, mostra um caminho melhor. Mas um mundo relativista diz que você não pode interferir na vida do outro, que você não é o detentor da verdade absoluta. Então você precisa deixar a pessoa viver a sua verdade. Perceba que um mundo relativista, ele não perdeu a fé. A fé apenas mudou de alvo. O homem deixou de crer em Deus e passou a crer em si mesmo. Isso é tão volátil, tão inseguro, tão instável e perigoso. Você realmente acredita que o ser humano sozinho é capaz de resolver os problemas da humanidade? Uma sociedade baseada apenas no material e nos sentimentos se torna fragmentada. E veja bem, o homem começou primeiro a determinar tudo através da razão. Mas agora, percebendo que a razão era incapaz de encontrar as respostas para tudo, o homem passou da razão para os seus sentimentos. Agora, ele decide tudo com base naquilo que ele sente. E aqui nós passamos para um outro estágio. Mas como nós, mulheres cristãs, precisamos reagir diante dessa situação? Nós precisamos crer de todo o coração que Cristo é a verdade. Em João 14,6, Jesus declara que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos entender que Deus criou limites não para nos oprimir, mas para nos proteger. Crer que a Bíblia é inerrante, suficiente e autoritativa não é opcional no mundo em que nós vivemos. Sem verdade objetiva, não existe justiça. Sem verdade, não existe amor real. Então, do uso excessivo da razão, nós fomos para outro extremo, o emocionalismo. Hoje, são os sentimentos que determinam a identidade, a moralidade e o propósito. Mas como isso aconteceu? Como o emocionalismo triunfou na nossa cultura? Quais são as consequências espirituais disso tudo? No próximo vídeo eu vou te explicar exatamente isso. Se essa análise ajudou a abrir um pouquinho assim os seus olhos, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a continuação dessa série. Eu prometo que vai valer a pena. Porque entender as ideologias da nossa cultura é o primeiro passo para não sermos moldadas por elas. Deus abençoe e até o próximo vídeo.